Senhora Presidente Giovanna de Sá, senhoras e senhores deputados, todos nós aqui sabemos que o diálogo, a busca de consenso e o debate são a base para uma boa evolução da política. Já a troca de insultos, os extremismos, os mandonismos, em nada ajudam a consolidação de um bom ambiente democrático. E por que digo isso? Digo isso porque o novo governo está prestes a completar 3 meses e aqui nesta casa iniciamos a nova legislatura há quase 2 meses. No entanto, o que estamos assistindo no dia a dia são posturas políticas vinculadas ainda a um clima de campanha, de acirramento, que em nada ajudam a deslanchar o trabalho que, eleitos que fomos, temos obrigação de entregar ao povo brasileiro. Tendo como pauta prioritária de sua agenda a reforma da Previdência, o governo ainda não conseguiu sequer articular sua base de apoio. Apesar de já ter formulado e apresentado as propostas, ainda há dificuldades para a conquista de apoios declarados. Dos 308 votos necessários, somente cerca de 180 estariam garantidos hoje. Esse dado, por si só, espelha a dificuldade de articulação política do governo. Talvez ainda não tenha passado pela cabeça do governo que a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional depende do convencimento dos parlamentares com relação à justiça das novas fórmulas sugeridas para o cálculo de aposentadorias. E esse trabalho de convencimento, apesar dos esforços do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, ainda não deu o resultado necessário. E o convencimento a que me refiro é no plano das ideias, não da liberação de emendas ou indicação de cargos. Não é o toma lá da cá. Precisamos de mais política, mais gestão política por parte do governo. Quero dizer com isso que a área política do governo precisa acordar. Não faz articulação por osmose, e muito menos pelas redes sociais. Tampouco o resultado das urnas garante a aprovação de uma reforma desse porte. Todos nós sabemos que ela é necessária e há muitos anos sabemos que é preciso aprovar novas regras para a aposentadoria, para garantir a sua sustentabilidade no longo prazo. Defendemos uma reforma da Previdência para acabar com privilégios e estabelecer regras parecidas para com os trabalhadores. O déficit na conta da Previdência é uma realidade. Se nada for feito, a aposentadoria e a pensão dos brasileiros estarão em risco em um futuro próximo. Há muitas distorções no sistema previdenciário brasileiro. Além disso, a despesa crescente com a previdência pública não se sustenta diante das mudanças demográficas, porque o país irá passar nos próximos anos com uma população mais velha em proporção maior do que a dos jovens. Os regimes de previdência geram aos cofres públicos todo ano um déficit de cerca de 200 bilhões de reais. Dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, saneamento básico. E eu pessoalmente defendi a reforma da Previdência durante toda a minha campanha, ao contrário do presidente, que sempre votou contra as reformas da Previdência e ainda neste mês, após ter enviado ao Congresso sua proposta, afirmou que no fundo não gostaria de fazer a reforma da Previdência. Afirmações como essa enfraquecem ainda mais as chances de vermos uma reforma aprovada, o que é preocupante. O presidente deveria se ocupar menos em provocar polêmicas no Twitter ou em outra coisa e passar a traçar metas mais assertivas para o seu governo. Precisa definir claramente quais as intenções desse governo, ouvir mais, conversar mais e assumir de vez a articulação política para a aprovação das propostas que envia ao Congresso. Não é possível governar pelas redes sociais. Aliás, essa ferramenta, ao invés de ajudar, tem atrapalhado o governo. Não são poucas as crises provocadas pelo presidente e seus filhos, justamente por meio de comentários afoitos e até ataques a partidos, instituições e presidentes que estão comprometidos com as reformas. Nas últimas semanas, por exemplo,
assistimos a ataques descabidos ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Logo contra Rodrigo Maia, um dos mais ardorosos defensores da reforma da Previdência. Ataques como esse nos fazem pensar se o governo está mesmo comprometido com a reforma. Seria intenção do governo enviar as reformas a esta casa, lavar as mãos e depois colocar toda a culpa pela não aprovação da proposta no Congresso na chamada velha política, deputado Gilberto? Aliás, quem critica tanto a velha política, quem propõe o novo, deveria apresentar algo no lugar. No entanto, senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro até agora não apresentou nada para colocar no lugar. Ele mesmo ocupou mandatos consecutivos de deputado federal desde 1990. Se alguém se beneficiou da forma de fazer política que temos até hoje, esta pessoa se chama Jair Bolsonaro. Então, esse ataque ao que chama de velha política parece ser mais um discurso para a plateia do que a intenção verdadeira de mudar alguma coisa. Seria objetivo do presidente criminalizar a política? Espero que não. Mas se for, trata-se de um caminho preocupante. Sempre falei e repito que o caminho para a superação de problemas não é a criminalização da política, sem a qual uma democracia não sobrevive. O que temos de criminalizar são as pessoas, os maus políticos, aqueles que se utilizam do mandato para, em esquemas de corrupção, conquistarem benefícios próprios para partidos e corporações. A política não é criminosa. Criminosos são os que se utilizam dela para praticar crimes. Se continuarmos nessa toada de ataques às instituições, estaremos tornando cada vez mais instável e frágil a nossa democracia. Esse não é o caminho. É preciso mais diálogo, menos tuitadas provocativas, menos Twitter e mais trabalho. Política se faz com debate, propostas e diálogo para a formação de um acordo em torno de temas, sempre em prol dos interesses da maioria da população. Fora disso, é regime autoritário, ditadura que visa impor sobre a maioria os interesses de um pequeno e seleto grupo neste país. Todos aqui sabemos que é preciso uma boa política para a aprovação da reforma. A reforma é necessária, mas também não pode ser injusta. E é aí que está o nó dessa reforma, que precisa ser desatada nesta casa. Hoje, sugestões e questões como a da aposentadoria rural e do benefício de prestação continuada do BPC já estão provocando um intenso debate. A partir de agora virá a pressão das diversas categorias. Conciliar os interesses não será mais tarefa simples. Por isso, Congresso e governo precisam estar alinhados, cada um em seu campo e com suas atribuições para garantir o andamento da proposta. Então, é hora de mais ação estratégica dentro do governo, junto ao Congresso e à sociedade. A reforma não é questão de patriotismo dos parlamentares, termo muitas vezes utilizado pelo presidente. Estamos tratando do reequilíbrio de todo um sistema. É preciso competência em campo para compreender e para convencer a sociedade e o parlamento brasileiro. No entanto, muitas jogadas estão sendo mal feitas. A inclusão da reformulação das carreiras dos militares, junto com a proposta de reforma da Previdência para a categoria, é um exemplo disso. Trata-se de um equívoco que deve dificultar a tramitação do tema no Congresso. A questão da carreira poderia vir em outro momento, em uma discussão separada, e não junto com a reforma da Previdência. A abertura de tratamento diferenciado dentro da reforma da Previdência vai aumentar ainda mais a pressão de categorias sobre os parlamentares e pode desfigurar o texto apresentado pelo governo. O lobby já toma conta dos corredores do Congresso e tende a crescer, pois o próprio governo, com a proposta dos militares, sinalizou que é possível oferecer compensações em troca de sacrifício dos contribuintes da Previdência. Ou a reforma é para todo mundo, ou não é para ninguém. Se ficarmos estabelecendo uma série de regimes especiais, não chegaremos ao resultado pretendido.
No caso dos militares, por exemplo, a mudança proposta com a criação e ampliação de gratificações incorporadas aos soldos representará uma economia de cerca de 10 bilhões em 10 anos, quase 10 vezes menor ao que foi anunciado. Entendemos que é uma categoria especial e que merece ser valorizada, mas a questão de reformulação da carreira deveria ser tratada de forma separada e não junto com a reforma da Previdência. O fato de o presidente Jair Bolsonaro ser militar e ter em postos chaves do seu governo um grande número de integrantes das Forças Armadas também acaba se tornando um complicador. Fica a impressão de que o presidente, eleito com o discurso de combate aos privilégios, está dando tratamento especial na reforma da Previdência, justamente para a sua categoria. Na outra ponta, a reforma geral estabelece o pagamento de menos da metade de um salário mínimo para os brasileiros mais carentes que recebem o benefício da prestação continuada. Isso certamente vai provocar fortes reações na sociedade e no Congresso, até porque não é justo. Sou um defensor da reforma, mas uma reforma que tenha como principal foco o combate aos privilégios e que não acabe criando outros por meio de estabelecimento de categorias especiais. Bem, mas vamos a alguns pontos da reforma que está na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma da Previdência, apresentada pelo governo, prevê uma economia de pouco mais de R$1 trilhão em 10 anos. De acordo com o Ministério da Economia, o impacto da PEC nos primeiros 4 anos será de R$161 bilhões. A União economizaria 715 bilhões nos próximos 10 anos, com as mudanças na Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Com a Previdência dos servidores públicos federais, a economia está estimada em R$173,5 bilhões. O aumento da alíquota de contribuição dos servidores federais causaria uma economia adicional de 29,3 bilhões. O restante da economia viria de alterações no pagamento de benefícios. E é justamente aí que precisamos estar atentos. Entre esses benefícios, alvos da tesoura da reforma estão o abono salarial e o BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o Instituto Fiscal Independente, o IFI do Senado, trata-se de um corte em 10 anos de R$26,7 bilhões nos gastos com o BPC e R$150 bilhões com o abono salarial. E o que isso significa? Vossa Excelência me concede a parte, deputado Rubens? Pois não, deputado Gilberto, conceda a Vossa Excelência a parte. Se for também. Deputado Rubens, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso responsável que Vossa Excelência traz a esta casa para a reflexão de todo o povo brasileiro nessa tarde. Vossa Excelência que é um homem que tem muita experiência nessa casa. Vossa Excelência que é um homem é um homem de fino trato, um homem de palavras responsáveis, que pode ajudar muito nesse momento. Principalmente numa hora em que nós queremos ver o Brasil voltar a crescer. Nós não podemos mais estar vivendo nesta casa com as pequenas acusações, os twitters de um lado do outro. Lamentavelmente, deputados também de dentro dessa casa nossa, que colocam nos seus twitters, que colocam nas suas palavras, que vão à tribuna desmerecer os nossos deputados. Nós não podemos mais viver esse clima. Política é conversa. Essa história que hoje nós estamos vendo, desses ataques que lamentavelmente não chegarão a lugar nenhum. Nós precisamos nesse momento sentarmos principalmente aqueles que estão nessa casa há mais tempo para tentarmos uma saída, uma sugestão. O nosso presidente da Câmara tem feito um grande trabalho para poder aprovar a Previdência. Ninguém pode acusá-lo de que está criando dificuldades para aprovar a Previdência, porque nós que estamos mais próximos dele temos visto que o deputado Rodrigo Maia tem feito todo o empenho com a responsabilidade que o Brasil, que ele tem sobre essa casa e sobre o Brasil, para que a gente veja a Previdência aprovada. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo discurso de Vossa Excelência. Deputado, se permite agradeço também o deputado Gilberto Nascimento, um prazer receber o seu à parte e incorporar ao meu discurso. Sobretudo porque há pouco falamos e comentamos durante esses dias a falta que faz parlamentares experientes que pensam unicamente no país. E citamos o caso do Miro Teixeira. A falta que faz políticos experientes, sérios, comprometidos com o país. Concedo à parte, com muito prazer, o nosso líder, deputado Daniel Coelho.
Deputado Rubens Bueno, não surpreende o pronunciamento de Vossa Excelência. Quem conhece sua história, seu trabalho, Vossa Excelência faz uma crítica a favor do Brasil. A democracia e o parlamento, ele se fortalece quando a gente quer o bem da nação. Vossa Excelência aponta erros no projeto da Previdência, mas não se nega a discuti-lo. É isso que se espera dos parlamentares nessa casa. Não é a questão de tomar lá da cá, como tem sido colocado, tentando criminalizar a política, mas sim a discussão do conteúdo, de fazer uma reforma, mas fazê-la com a preocupação social da proteção dos mais pobres. Se o presidente da República tiver a vontade de aprovar a reforma da Previdência, de trazer justiça para o Brasil, deveria, com atenção, escutar o pronunciamento de Vossa Excelência, porque sintetiza o sentimento da grande maioria dessa casa. A necessidade de fazer a reforma, ela existe, mas o debate tem que ser feito com uma construção democrática, de consenso e na busca da justiça social. Combater privilégios, sim, massacrar o mais pobre nunca. Vossa Excelência está de parabéns e honra a todos nós que fazem o PPS e o Cidadania nesse momento com o seu pronunciamento. Muito obrigado ao nosso líder, deputado Daniel Coelho. Incorporo também com muito prazer o seu pronunciamento. Mas, como dizia, e o que isso significa? Como bem lembrou a jornalista Maria Cristina Fernandes, em artigo publicado no dia 21 de março no jornal Valor Econômico, essa proposta do governo atingirá 4,8 milhões de beneficiários do BPC e 23 milhões de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos e que ficarão sem o abono. Isso equivale a metade da força do trabalho formal. Para cada idoso do benefício reduzido, haverá 3 trabalhadores de renda mensal de até R$2.000 que ficarão sem o seu abono. Então, senhoras e senhores, é óbvio que precisamos ajustar as contas, mas devemos definir as prioridades. Esse debate precisa ser feito com total transparência e responsabilidade, até porque essa reforma vai retirar bilhões de reais de circulação e gerar impacto direto no consumo das famílias, principalmente as de menor renda, deputada Giovana. Será que o Ministério da Economia calculou esse impacto da queda no consumo? Ou simplesmente acredita que o mercado dará conta de equilibrar esse impacto com a criação de novos empregos e aumento de renda? No passado, em várias outras situações, isso não aconteceu. Então precisa ser bem detalhado e respondido pelo governo, que é afinal o autor da proposta. Ouço com muito prazer o deputado Sérgio Souza do Paraná. Meu caro colega deputado Rubens Bueno, primeiro quero dizer que Vossa Excelência conhece esse parlamento como ninguém. Aqui tem assento há mais de uma década, conhece, passou por vários governos, esteve de todos os lados do ponto de vista de conhecer as ações governamentais e passou inclusive por outras reformas da Previdência. Essa talvez seja a mais necessária. No entanto, nós temos que tratar os diferentes de forma diferente e os iguais de forma igual. Concordo com Vossa Excelência que se nós não tivermos dados concretos para saber o real impacto no bolso da sociedade, nós não temos como caminhar com uma reforma da Previdência da forma como ela veio. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado Sérgio Souza. Com muito prazer recebo sua parte ao meu pronunciamento. Também quero aqui fazer uma reflexão sobre as mudanças propostas para a aposentadoria rural. Para que esses segurados especiais obtenham o benefício de aposentadoria, além da idade mínima e da comprovação do efetivo recolhimento das contribuições, exigência estabelecida nessa proposta do governo, os trabalhadores rurais também devem obedecer às exigências da medida provisória 871 de 2019, isto é, constar no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNSI, e promover ainda a atualização anual desse cadastro até 30 de junho do ano subsequente. Não sendo atualizado o cadastro até 30 de junho, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuado em época própria, com o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a venda da produção rural. Nesse caso, ficam algumas perguntas. A nova regra não vai excluir milhares de segurados especiais da Previdência em razão dessas dificuldades desse novo cadastro? Esse cadastro será construído pelo Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Agricultura e com demais órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, excluídos os sindicatos rurais.
No entanto, sem contar com a capilaridade dos sindicatos rurais, como será possível incluir todos os trabalhadores rurais no cadastro em tão curto espaço de tempo, considerando que, segundo o IBGE, no levantamento de 2017, há cerca de 5 milhões de trabalhadores rurais no Brasil, e que, segundo dados da Receita Federal, até o presente momento, foram cadastrados apenas 320 mil trabalhadores rurais. A atividade rural, como é do conhecimento geral, é de alto risco. É comum a perda de produção devido ao ataque de pragas, doenças, estiagem, etc. Além disso, é comum que o agricultor, diante das condições adversas, seja forçado a vender a colheita por preço vil, que não paga sequer o custo de produção. Então, vem a pergunta: como esse agricultor familiar poderá obter renda líquida que permita arcar com o custo de sua contribuição à Previdência para não ser excluído do sistema? Estima-se que a elevação do período de carência exigido para a aposentadoria dos trabalhadores rurais de 15 para 20 anos vai excluir da Previdência um contingente de 60% dos agricultores familiares. O governo fez alguma projeção nesse sentido? Há algum estudo para justificar esse aumento de carência? Então cabe refletir. Não é muita truculência exigir dos trabalhadores rurais uma obrigação quando o país não oferece infraestrutura compatível para se cumprir as exigências dessa proposta de reforma? Essas medidas combinadas não acarretarão o aumento da pobreza do campo, o desestímulo para continuar no campo, o êxodo rural e, em consequência, o aumento da miséria nas periferias dos centros urbanos? O mais grave, o governo não está pondo em risco a segurança alimentar dos brasileiros? Afinal, os grandes produtores rurais mantêm as exportações para garantir o superávit da balança comercial. Mas são os agricultores familiares que põem os alimentos na mesa das famílias. Nesse sentido, terá o governo avaliado se o êxodo rural previsível, diante desse cenário, poderá ameaçar a segurança alimentar dos brasileiros? Também quero aqui abordar a questão do benefício de prestação continuada. Caso venha a ser aprovado esse texto, que dependerá da comprovação do estado de miserabilidade, o governo pretende endurecer as regras. Daqui para frente, para obter a condição de miserabilidade, será preciso comprovar que a renda per capita familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo, a ser apurada em relação aos componentes do grupo familiar, e também que o patrimônio familiar seja inferior a R$98 mil. Atualmente o BPC é de um salário mínimo, ou seja, R$998, e pode ser obtido a partir dos 65 anos. As críticas têm sido muito duras em reação à antecipação a partir dos 60 anos de R$400 a título do BPC, em razão dessa importância não garantir a sobrevivência dos idosos. Para se fazer uma comparação, basta citar a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, feita pelo DIEESE. Essa pesquisa demonstra que em dezembro de 2018, logo agora, o maior custo da cesta básica foi apurado em São Paulo de R$ 471,44, seguido do Rio de Janeiro de R$ 466,75. Conclui-se que na maior parte do Brasil, a antecipação do BPC não garante a aquisição sequer de uma cesta básica. Além disso, cabe refletir qual a razão para o aumento de idade exigível, agora 70 anos, para os idosos fazerem jus ao BPC de um salário mínimo. Com o aumento de idade para obter o BPC de um salário mínimo de 65 para 70 anos de idade, o governo não está sendo muito rigoroso. Afinal, no último censo do IBGE, os estados da região norte e nordeste, a expectativa de vida é de pouco mais de 70 anos. No Maranhão, por exemplo, a expectativa é de 70,9 anos. E outra questão, não é muito triste fazer constar na Constituição Federal do Brasil a exigência de comprovação do estado de miserabilidade? Na Constituição do Brasil. Essas perguntas precisam ser respondidas, e certamente não são respostas que possam ser dadas pelo Twitter. São essas ponderações que gostaríamos de fazer para sensibilizar a base do governo, os partidos independentes e a oposição, quanto à necessidade de aprovar a reforma da Previdência, sem contudo exigir do povo mais pobre um sacrifício tão grande. Para isso, será preciso unir esforços e construir um texto que certamente vai exigir sacrifício de todos os brasileiros, mas que não relegue
nossa população mais humilde ao desamparo. Ainda, senhora presidente, os supersalários. Além da reforma da Previdência, defendo que a Câmara também retome o debate e a votação do projeto que regulamenta o teto salarial do serviço público e acaba com os chamados supersalários. Fui o relator dessa matéria na legislatura passada, apresentei meu relatório, mas lamentavelmente, em meio ao ano eleitoral, o parecer acabou não sendo votado na comissão especial. Quero reforçar aqui que esse assunto é de suma importância para o combate aos privilégios. Até hoje, com uma série de penduricalhos, muitas categorias conseguem receber bem acima do teto estabelecido pela Constituição, ou seja, mais de R$ 39.200. A aprovação do projeto pode gerar uma economia de mais de 2 bilhões de reais por ano para os cofres públicos, ou seja, é uma economia até maior do que o governo está propondo com a proposta da reforma da Previdência para os militares. Para que o projeto volte a caminhar com maior celeridade, temos dois caminhos. Um deles é a criação de uma nova comissão especial na Câmara para analisar o assunto. Outro seria a aprovação de requerimento de urgência para a votação da matéria diretamente no plenário. E, senhoras e senhores parlamentares, creio que isso é do interesse de todos nós. Até porque a matéria já passou pelo Senado Federal e aqui na Câmara o debate está adiantado, já que quase durante todo o ano passado discutimos o tema e fizemos melhoria no texto de uma comissão especial. O relatório que apresentei na comissão pode ser aproveitado, o que daria agilidade à apreciação dessa matéria. Entre as medidas que incluí no projeto substitutivo que apresentei no ano passado, estão o corte do auxílio moradia de autoridades, honorários de sucumbência passiva e do abate-teto, e descontos de salários extras de ministros que fazem parte de conselhos de empresas públicas. Trata-se, portanto, de uma proposta de regulamentação do teto salarial dos servidores, que normatiza as regras para o pagamento das verbas e gratificações que ultrapassem o limite constitucional, o que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O parecer que apresentei também estabelece que constitui crime excluir ou autorizar a exclusão da incidência dos limites remuneratórios dos agentes públicos, de forma que não atenda o disposto na lei. Nesse caso, a pena para o agente público autorizar o penduricalho é de detenção de 2 a 6 anos. Também obriga auditorias anuais a serem feitas pelos órgãos de controle interno e incluídas nas prestações de contas. Em paralelo, mas também deste tema, o combate aos privilégios. Apresentei uma proposta de emenda à Constituição, que limita em 30 dias as férias de todos os servidores públicos e acaba de vez com a concessão da licença-prêmio em todos os poderes. Hoje, por exemplo, juízes e promotores têm direito a férias de 60 dias, sem contar os 2 períodos de recesso por ano. Temos que acabar com esse privilégio, que faz com que os membros do Judiciário e do Ministério Público tenham um benefício conflitante com o texto constitucional que define que todos são iguais perante a lei. Nenhum trabalhador brasileiro deve ter um período de férias maior do que 30 dias. O que estamos fazendo é modificar o regime jurídico aplicável aos agentes públicos e equipará-lo ao que determina a consolidação da Lei do Trabalho, a CLT. Legislação que é submetida à grande maioria dos brasileiros. Então, se a CLT determina o máximo de 30 dias de férias, não há por que algumas categorias de servidores públicos terem direito a um período maior do que esse. Trata-se de um privilégio que precisamos acabar. A proposta acaba com 2 aspectos da legislação que causam inegável desconforto. Falo aqui da existência de categorias na administração pública com período de férias superior ao previsto para os trabalhadores em geral. E a previsão de licenças, que ao invés de gozadas, terminam constituindo verdadeiro pé de meia para os contemplados. Então, acredito que a mudança dará um gigantesco passo na isonomia, com o fim das distorções que precisam ser enfrentadas. E temos muitas outras matérias que devem ser prioridade nessa casa. Precisamos apreciar o pacote anticrime apresentado pelo ministro Moro, votar a PEC que acaba com o foro privilegiado, aprovar a inclusão da Constituição da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, continuar buscando uma solução pacífica para a crise na Venezuela. Enfim, temos grandes missões pela frente. E para chegarmos aos objetivos,
é necessário serenidade e trabalho por parte do governo, articulação eficiente, parlamentares comprometidos com a mudança e, fundamentalmente, diálogo e muito diálogo com a sociedade. O combate aos privilégios precisa se tornar real e não ficar apenas na retórica de campanha. É isso que os brasileiros esperam de nós.